pastor separa as suas ovelhas dos bodes, e ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiver à sua mão direita: Vinde, bendito de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, e era estrangeiro e me acolhestes, despido e vestiste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava preso e foste-me até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiros e te acolhestes, ou despido e te vestíssemos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar-nos? Respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade eu vos digo, que quando fizestes ao menor desses meus pequeninos, a mim fizestes. Então dirá também os que estiver à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, despido e não vestistes-me, enfermo na prisão e não foste me visitar. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, o estrangeiro, o despido, o enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhe responderá, dizendo: Na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não fizeste a mim. Irão este para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aqui, Jesus, naquele grande dia, ele vai reunir todas as nações da terra. E um ele vai colocar à direita e o outro vai colocar à esquerda. E ele vai falar: Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E os justos vão falar: Mas Senhor, como tivemos com fome, com sede, e te demos de beber? E Jesus fala: A quem vocês fizer, a um desses menor, pequeninos, a mim fizestes. Quando a gente que é cristão faz uma boa atitude para alguém, nós estamos fazendo para Jesus. Mas também quando a gente faz uma má atitude, uma má obra, a gente também está fazendo para Jesus. Porque Jesus, ele se coloca no nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo de número 25, no versículo 1, vai falar das 10 virgens: 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes representam pessoas que amaram a Cristo com toda a sua alma, com todo o seu coração, que tinha azeite, que tinha preparo. E as prudentes são as pessoas que querem viver de qualquer forma, seja cristã, seja que não seja cristã. Aleluia, glória a Deus. E as pessoas também que são prudentes, e Jesus faz a comparação, são as pessoas que também têm boas obras, que têm boas atitudes. Se Cristo viesse hoje para te recolher, para onde você iria? O céu ou o inferno? Não precisa responder. Em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 14, vai falar também da parábola dos talentos, que Deus nos dá talentos, e esses talentos que Deus nos dá a cada um na igreja é para a gente exercer, não é para a gente enterrar os talentos que Deus nos dá. Estou só apenas na introdução. E eu gostaria de dar um tema para esta mensagem. O tema é o seguinte: quando você faz o bem para alguém, você está fazendo a Jesus.
pois ele se coloca no seu lugar. Primeiro ponto, eu quero pontuar com os irmãos: as pessoas que vão entrar no reino dos céus. Primeiro, são as pessoas que são salvas por Jesus. Segundo, que têm boas obras. Tem muitas pessoas aí pelo mundo que têm boas obras, que faz caridade, que dá alimentos, que dá vestimentos, mas fala o principal, que é Jesus. Não vão ser salvos por causa das obras, porque se fosse salvo pelas obras, então o sacrifício de Jesus seria em vão. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus capítulo de número 4, versículo 17, a principal mensagem de Jesus era sobre arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. Em Efésios capítulo de número 2, versículo 8, fala que a gente é salvo pela graça, não é por mérito próprio. Seja eu, o pastor, os obreiros, os irmãos, nós somos salvos mediante a graça de Jesus. Foi essa graça que me alcançou e alcançou todos que estão aqui. Glória a Deus, porque Jesus nos amou. Em Mateus capítulo de número 4, versículo 17, Jesus vai falar que nós somos sal e luz do mundo. Mas no versículo 16 em especial, ele vai falar que deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Aleluia. As boas obras. Jesus, ele fala que a gente tem que ser sal e luz do mundo, e ainda temos que ter boas obras. Mas o que são boas obras? Práticas de amor, misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Isso que são as boas obras. Quando você está dando um alimento para uma pessoa ou uma vestimenta, você está fazendo boas obras. Quando a gente está ajudando aqui também na obra do Senhor, a gente também está fazendo boas obras. Aleluia, glória a Deus. Então, além de ser, aleluia, sal e luz do mundo, nós também temos que ter boas obras diante de Deus, para que o mundo venha glorificar a Deus através da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele costumava primeiro a fazer, depois a ensinar. Em Mateus capítulo de número 14, versículo de número 13, fala sobre a multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus, ele vai para um lugar, e quando ele chega naquele lugar, vê uma grande multidão. E quando ele vê aquela grande multidão, Jesus, ele se move de compaixão pela multidão. Ele cura os enfermos, ele sara, ele ensina, ele instrui. E depois de chegar a um certo horário, ele fala para os seus discípulos: dai de comer. E os discípulos: Senhor, nós temos aqui, senão, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele pega o pão, os peixes, e ele abençoa o pão e o peixe. E quando ele abençoa o pão e o peixe, ele manda todos assentar. E todos comem, saciam-se. E detalhe, tinha 5.000 homens, além de crianças e mulheres. Jesus é o primeiro a nos dar o exemplo. Ele alimentou as multidões. Não estou falando que a gente deve alimentar as multidões, mas o pouquinho que a gente tirar, por exemplo, da Coca-Cola, R$12, um exemplo aqui básico. Tirar uma Coca-Cola, dá para comprar massa de milho, que é baratinha, R$2. Eu gosto também, massa de milho ali, um cuscuz, né? O leite também, que é muito bom também. Porque, irmãos, se a gente for parar um pouquinho para analisar, aqui na nossa cidade, Tamboril, Piauí, a desigualdade financeira, econômica é enorme. Tem muita gente trabalhando, tem, mas o número de pessoas que não tem um emprego fixo, ou então pessoas que não têm um ofício,
Não é todas as pessoas que são pedreiros. Não é todas as pessoas que acham uma diária todos os dias para trabalhar aqui nessa cidade. Não. É difícil essa uma diária. Alguns têm a sorte que acham, outros têm a sorte que não acham. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque assim, os problemas sociais, pessoal, não dá para sanar todas as necessidades básicas de uma família, por exemplo, de 5, 7 pessoas. Imagina, vamos se colocar no lugar do nosso próximo. Imagina a pessoa na cidade de Tamboril, que não é estudada, que não é empreiteiro, que não tem ofício nenhum, que vive só da diária, e vem só o Bolsa Família, um exemplo, R$750 para passar com uma família. Vemos que no ano passado, boa parte da cidade, o inverno foi fraco. Eu falo isso com propriedade porque meu pai é agricultor, e também eu vejo comentários também de outros agricultores, né? Que a chuva foi pouca, a colheita foi pouquíssima. A pessoa que vive da roça e a pessoa que vive de água, o inverno foi fraco. Como é que vai colher as coisas da roça? Então, meus irmãos, devemos ter um bom senso, compaixão. Jesus, ele teve compaixão pelaquela multidão. Devemos ter compaixão pelos nossos irmãos. O pouco que a gente tira para doar de alimentos já faz a diferença na vida de cada uma das pessoas que não tem nada. Que aqui no Tamboril, eu não conheço a realidade de todo mundo, mas tem famílias aqui que são carentes. Se a pessoa for pegar e pesquisar, que não é todas as pessoas que é empregada. Só olhando a estrutura de algumas casas a gente já vê que a economia é pouca. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em Tiago, capítulo de número 2, versículo 17, vai falar que a fé sem obra é morta. Tiago vai falar o seguinte: se você vê seu irmão nu, e o irmão chega ali pedindo ajuda, e você vai em paz, segue a sua viagem, você não ajuda, cadê as suas obras? A fé tem que estar acompanhada com as obras. Nós que somos cristãos devemos ter boas obras, boas atitudes. A gente não precisa ser rico para fazer uma doação de alguma coisa, não precisa também dar o seu salário todo. Um pouquinho que você dá já faz a diferença. Da mesa que a pessoa que vive num programa social, que bebe só de diária mesmo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto: fazer o bem para alguém como estivesse fazendo para Jesus. Se Jesus chegasse na sua casa com uma aparência de menino, só um exemplo, e pedisse um alimento para você, você daria ou não? Já teve uma vez na minha casa que acontece assim, nosso camelô chegar, né? Ele estava com fome, minha mãe tinha comida lá, alimentou esse mendigo não, esse moço era camelô. Então, meus irmãos, a gente tem que fazer o bem como se estivesse fazendo para Jesus, porque ele vai falar: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e deste vestes. Então, como a gente está fazendo boas obras, boas atitudes, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Jesus, que naquele grande dia ele vai cobrar de mim e de você, das nossas atitudes. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 45, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E sobreveio o temor a toda alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vendia suas propriedades e
bens e repartia com todos conforme a necessidade, ou então conforme a necessidade de cada um. Observamos, meus irmãos, que a igreja primitiva, primeiro, elas perseveravam na doutrina. Elas obedeciam a doutrina. O nosso pastor, toda sexta-feira, está ministrando o culto de doutrina, ensinamentos bíblicos, ensinamentos sadios. Então, nós que somos cristãos, devemos perseverar na doutrina que é ensinada. Primeiro, eles perseveravam na doutrina, eles obedeciam a palavra do Senhor. Segundo, eles estavam em comunhão, eles tinham paz uns com os outros. No partir do pão, e uma coisa que é fundamental, nas orações. Nas orações. Quando chama, vamos orar, é poucas pessoas que entram aqui no templo. Há cerca de uns 350 membros com congregado. Se chamasse, não, na quarta-feira, reunião de oração, pelo menos uma vez por semana, eu acreditaria que eram poucas pessoas que vinham orar. A oração é fundamental na vida do cristão. Certa vez eu estava conversando com meu irmão, e eu falei o seguinte: para o cristão se converter de verdade, primeiro, ele tem que ter uma vida de oração. E o que é oração? Intimidade com Deus, é falar com Deus. Segundo, ele tem que ler a palavra de Deus e tem que obedecer a palavra do Senhor. Terceiro, ele tem que congregar. O pastor disse uma palavra e isso ficou marcando na minha cabeça, eu achei interessante. O pastor disse o seguinte, que o membro, a pessoa que não se congrega, é como fosse um membro amputado. A tendência é de morrer. Então, a pessoa que não se congrega nos cultos, a tendência é se enfraquecer espiritualmente e se desviar. Mas Jesus é especialista em ressuscitar. Se o membro estiver amputado, Jesus, ele opera milagres para retornar a pessoa, para reavivar a pessoa que está fraca. Então, irmãos, devemos nos congregar como cristãos, ir para os cultos, escolas dominicais. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando a igreja persevera na doutrina, na oração, nós temos sensibilidade à dor do próximo. Sem a doutrina, se a gente perseverar na doutrina, se a gente sempre perseverar na oração, não temos compaixão do próximo. É verdade. Porque a igreja primitiva, observe que ela repartia o que tinha, vendia as propriedades, vendia os bens, e aqueles que tinham necessidade, dividia. Ninguém passava necessidade. Mas por quê? Perseverava na doutrina. Mas por quê? Perseverava na oração, no partir do pão, na comunhão, no amor que é fundamental. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é grande. Então, irmãos, devemos perseverar. E como Jesus falou, naquele grande dia, Ele vai chegar para mim e para você. Eu tive fome e você me deu de alimento. Eu tive sede e você me deu de beber. Todos vamos ser julgados. Eu espero que todos que estejam aqui, naquele grande dia, Jesus chegue diante de nós. Pastor, eu tive fome, você me deu de comer. Daniel, eu tive fome, você me deu de beber. Irmãos, presbítero Zequinha, eu tive me deste vestes. Estava enfermo, fosse me visitar. Aí Jesus vai falar: vinde, benditos, para o céu. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, para finalizar as minhas palavras, a gente